sou a Rosana, a fisioterapeuta aqui do CACIES, da equipe multiprofissional, e eu trabalho aqui no centro, né? Meu foco aqui é atuar em avaliação, atuando com avaliar, encaminhar, se for necessário, né, para a parte médica, né, encaminhamentos para ortopedistas, se for necessário, né, se for preciso. E também a gente faz essa avaliação dos alunos que são matriculados nas escolas públicas, orientando, encaminhando necessário para as avaliações e encaminhamentos, e fazemos ministrar cursos e formações aos profissionais da educação e às famílias, tanto aqui no CACIES quanto fora, para as escolas no período letivo. Essas orientações que a gente faz para a família, muitas vezes necessários para orientar quando a criança necessita mesmo de uma orientação postural. Às vezes não é necessário essa criança passar até por um médico, às vezes é muito mais postura. Hoje em dia é muito comum a criança estar naquela postura inadequada pela questão de usar muito essa tecnologia agora, né, de celular e tablets. Então, às vezes é muito mais postural. E às vezes é a questão postural também nas escolas. As crianças sentam erradas muitas vezes nas escolas, né? Então a gente orienta também a família e aos professores em relação a isso. E quando a gente observa realmente que essa criança está com uma postura realmente, ela adquiriu realmente uma postura errada, né? Tendo uma postura errada, elevando a talvez indo a uma escoliose ou algum caso mais grave, a gente faz esse encaminhamento realmente para o ortopedista, para que ele tenha um encaminhamento necessário, uma forma melhor, para que ele use talvez um colete ou alguma outra coisa que seja necessário para essa criança, para que ela não tenha complicações futuras. A parte também de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor, as aquisições dessa questão das etapas da criança, né, dos bebês, da parte motora dele, né? Por que a gente faz isso? Porque esse bebê, a gente tem que ver se ele está numa fase adequada. A gente avalia esse bebê para ver se ele está numa fase considerada normal. Para ver se ele está, quando a gente faz uma avaliação, a gente tem uma forma de saber se esse bebê ele está numa fase adequada. Por exemplo, esse bebê ele está com 3 meses, mas ele, por exemplo, não tem um controle de cervical. Aí a gente vai fazer uma avaliação para observar se esse bebê está de uma forma considerada normal ainda, numa fase normal ainda dessa fase de desenvolvimento. E isso a gente vai fazendo essa avaliação, né, em relação à faixa etária desse bebê. Muitas vezes a criança vem para cá, ele já está nessa faixa etária de 1 ano. E essa criança vem, ele não tem controle de cervical, não tem controle de tronco, e a gente tem que fazer essa avaliação para a gente observar qual que é esse nível de atraso desse bebê. Aí esse bebê, agora aqui a gente está tendo esse atendimento aqui, né, mais em relação à parte visual, mas a gente já consegue fazer essa avaliação para ver o nível de atraso dele, para a gente fazer um encaminhamento para a mãe, para encaminhar ela para fazer essa fisioterapia, que ele já está com nível de atraso, né, em relação a não ter controle de tronco, cervical. A gente faz o encaminhamento dele para ter um atendimento fisioterápico. Temos a avaliação quanto a coordenação motora grossa e fina também. Isso também já em relação também a já uma criança, né, já de uma faixa etária já de 5 a 6 até adolescente, né. Equilíbrio também, para determinar também essa necessidade quanto ao profissional, né, desse aluno e como podemos encaminhar ele. Muitas vezes a criança ela não tem esse equilíbrio, né, ele pode ser adolescente e muitas vezes ele tem essa dificuldade, né, dessa questão de equilíbrio. Muitas vezes a gente tem que encaminhar ele talvez até para uma ecoterapia, essa criança, e a gente faz esse encaminhamento. A gente também faz essa questão de prevenir a deformidade, né, futuras e complicações que ele possa ter, né?
muitas vezes essa criança, como a gente já falou, ele vai ter esse problema postural, encaminha para o ortopedista, né? Tudo isso a gente já vai trabalhando, já vai orientando a família, orientando tudo, muitas vezes escola, família, tudo isso é uma parceria que a gente faz junto com eles. Orientar a família quanto ao uso também, muitas vezes, quando for necessário, quando essa criança tem essa dificuldade, né, e essa criança já sabe que já vai ter que usar esse material, né, de recursos necessários como bengala, né, ou coletes, né, esses coletes necessários para essa correção, né, que a criança vai ter que usar, ou órteses, né, que a gente já vai orientando de que forma que é necessário isso, né, orientando como é necessário, como é o cuidado também com esse material e como a família também tem que ter esse cuidado, não somente essa criança, né, porque às vezes é uma criança muito nova ainda, não tem não sabe ainda qual é essa importância ainda, então a família também tem que estar ali em cima, né. Adequar também ao tônus muscular. O tônus muscular, muitas vezes a família não tem essa noção do que seria esse tônus muscular, dessa questão da criança de segurar um objeto, né, a questão dele conseguir segurar um objeto, um copo, a questão dele ter essa força muscular, né? Então isso a gente também vai orientando a família sobre isso. Promover também um máximo, né, de capacidade funcional, tanto, né, dessa criança, né, desse adolescente, e orientando a família sempre, a escola, sempre tem que ter essa parceria, escola-família, né? E participar também dessas formações, né, aos profissionais da educação, né? A gente tem que estar sempre junto, né, com as escolas e famílias, sempre junto. Bom, isso foi um pouco só do que eu faço aqui, que eu comentei com vocês. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar no fórum de discussão. E, bom, é só isso. Tchau!